Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Antes de mais nada, você que está chegando, dê o seu like já, e ajuda a dar um engajamento aqui pro canal, dá uma trabalheira fazer esses vídeos, cara. Eu tô encontrando um tempo ultimamente, então eu tô postando uma série de vídeos aí comparativos. Pelo feedback que eu tenho tido, né, tanto feedback quanto visualizações, eu tô percebendo que os comparativos são geralmente o que eu tenho mais visualização. Então, eu vou, além de review, né, eu vou dar um foco maior em comparativos, beleza? O assunto de hoje é compressor. Vou fazer um comparativo entre dois exemplares que eu tenho aqui. E são dois compressores bem compactos. Eu acho que isso é um ponto bem importante. O pedalboard é um metro quadrado mais caro de todo guitarrista, né, então qualquer centímetro que você economiza ali, pode te abrir possibilidades, né, para colocar mais coisas e etcétera. Se você quiser comprar qualquer coisa que eu faça review comparativo aqui no canal, use o link que eu deixo aqui na descrição, tem uma planilha com vários itens, porque comprando através desse link você ajuda o canal a continuar crescendo, beleza? Então, pessoal, hoje eu vou fazer um comparativo entre o meu SP Compressor, tá? Esse SP Compressor, ele tem review aqui no canal, tem outros comparativos, tá? Eu fiz um comparativo dele com Yellow Comp da Moer, que é um compressor também muito bom, é, mesmo tamanho, tá? Só que com menos recursos, tá? Mas é muito bom também. Esse SP Compressor, ele é da Lee Rock, tá? Não é original, mas a Ali Rock, pelo que eu tenho, né, de experiência e observado, ela só usa os melhores componentes. Ele tem os trimpotes internos aqui, tudo idêntico ao original, tá? Inclusive, vale a pena, tá sempre aí no AliExpress. E o recém-chegado Source Comp da Sonic Cake. A Sonic Cake, ela tem, vamos dizer, tem se destacado, né, não só pelo custo-benefício, mas também por trazer muitas inovações. O Pocket Master, né, enrolou aqui, que foi um dos últimos lançamentos, é uma coisa, assim, fantástica. Eu tô com ele aqui, em breve eu pretendo fazer também um conteúdo para vocês. E eles lançaram essa linha aqui de pedais, né, entre eles está o compressor. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse compressor é que ele tem, ele aceita, né, 9 ou 18 volts. Isso pode ser interessante, tá, principalmente pela aquela questão de dar um headroom maior, né, para a guitarra. Compressor é um pedal de ganho, tá, isso é uma coisa que vale a pena ressaltar para vocês. Alguns acredito que não saibam, tá, mas compressor é um pedal de ganho. Principalmente quando você começa a trabalhar com o volume dele de saída ou knob de compressão, por exemplo, você vai perceber que vem aquela sujeirinha, né. E o chiado, tá. Compressor é um pedal muito, fácil de gerar chiado, principalmente se depois dele você tiver um pedal de overdrive, eh, ou um drive, então isso vai, aumentar ainda mais o problema, né. Então uma coisa que eu sempre observo a quantidade de ruído que eu tenho ligando o compressor, tá, porque me incomoda. O Boy CS3, por exemplo, é um pedal que eu não curto muito, já tive, mas ele tem um nível de ruído que não me agrada, tá. O Dynacomp, eu já tive, cara, 3 vezes ele, né, esse lance de fazer troca, assim. O Dynacomp, ele é um pedal muito bom para quem procura um som datado, tá.
porque ele é um pedal que deixa o som da guitarra muito velado, tá. Geralmente o compressor ele faz um pouquinho isso, né, mas ele faz muito, tá, muito, e é um pedal que tem pouco volume e muita compressão, né. O Dynacomp tem essa característica. E esses 2 aqui têm uma coisa que eu acho essencial, que é a possibilidade de você misturar o som limpo com o som comprimido. É uma coisa que, por exemplo, o Muir Yellow Comp não tinha e que eu queria, né, e daí eu peguei o SP Compressor. O Sonic Cake, ele tem um controle chamado Dry. Dry é o sinal seco da guitarra, né. Aqui no SP Compressor você tem um knob, que é esse daqui, que é o controle de blend. Blend é mistura, né, e seria a mistura do som limpo da guitarra com o som comprimido, né. Uma outra característica, aqui você tem possibilidade de regulagem muito maiores do que a do SP Compressor, né. Além do drive, você tem o output, que seria o ganho, né, a compressão também, o ganho de entrada, o ratio, o ataque, que é o quão rápido ele vai agir, e o release é o quão, demorado ou rápido ele vai demorar para deixar de fazer o efeito, né. Que ele seria segurar a nota, né, algo parecido com Sunstein. Aqui você tem, o controle de compressão pré-setado nessa chavinha que tem 3 posições. No meio é o low, onde eu uso, para baixo é o médio e para cima é alta compressão, tá. Esse outro knob aqui é o volume, e aqui dentro você tem, eh, 3 possibilidades de combinações, inclusive, de pequenas regulagens, tá. O Sonic Cake ele tem uma liberdade maior, tá, ele te dá uma liberdade maior, na cara, você não ter que abrir o pedal, pô, desaparafusar o pedal, o trimpote é um negócio pequenininho, sabe, pra você mexer, enfim. Esse aqui é uma coisa mais na cara, você vai, pega o knob, gira, e apesar de ser aqueles knobs pequenininhos, né, eles não parecem ser aquelas coisas muito frágeis igual da M-Vave, né. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a M-Vave numa outra oportunidade, né, enfim, não é um assunto que a gente vai abordar agora. Então vamos lá, já falei pra caramba, vamos pro comparativo, depois a gente volta aí para os comentários. Vamos nessa.
Então, pessoal, primeira coisa, o SP Compressor, eu particularmente tenho a impressão que ele deixa o som da guitarra um pouquinho mais agudo, tá? Não é uma coisa 100% flat. É uma impressão que eu sempre tive tocando, mas é uma coisa assim bem sutil, não é que seja ruim, tá? Mas nesse aspecto, né, já que a gente tá fazendo um comparativo, eh, o Sonic Cake, ele é um pedal mais blend, tá? Esse pedal é um clone, digamos assim, de um pedal da Orange Effects, que é um pedal caríssimo,
né, inspirado num compressor de estúdio, que também é caro pra caramba. Então aqui eu acho que ele é mais flat, tá. O SP Compressor, se você não usar o controle de blend, tá, pelo menos aqui depois de 9 horas, ele não funciona muito bem, tá, não funciona muito bem. Você vai ter que aumentar muito o volume, mesmo assim você vai ver que a coisa não rola muito, tá. Eu aconselho que use de meio-dia em diante, tá. Eu uso mais ou menos aqui em 3 horas, tá. Que mais? Aqui não, no Sonic Cake se você deixar o dry aqui no mínimo ele funciona, só não vai vir um som seco da guitarra, né, para ser misturado. Eu acho legal o LED dele trocar de cor, né, que ele vai desde um verde, vai amarelo, laranja, até chegar em vermelho, mostrando que ele tá, né, ali bem, comprimido, né, de acordo com o nível que você vai colocando aqui. O peso do Sonic Cake é muito maior do que do SP Compressor, tá. Eu acho que é quase 2 vezes mais pesado, impressionante, o tão pesado que esse pedalzinho aqui é. Parece até que tem chumbo dentro dele, porque ele é muito pesado. Em relação a ruído, tá, quando você coloca o blend dele baixo aqui do SP Compressor, você não vai perceber tanto ruído, porque ele também não vem com aquela compressão, né. Mas aí se você for aumentando aqui o blend, você vai ver que a compressão, o ruído, né, ele vai chegar, tá. A compressão também vai ser mais atuante. Então, assim, em relação a ruído, o Sonic Cake ele tem um ruído mais presente em qualquer que seja a configuração que você coloque, tá. Você ligou, você vai sentir o mesmo ruído praticamente em qualquer regulagem. O SP Compressor não, mas para ele comprimir mesmo, de fato, ele já vem com ruído, e aí ultrapassa o ruído do Sonic Cake, tá. Eh, Mais algumas observações, tentar abordar aqui tudo para vocês. Eu tô segurando o microfone de lapela, vou falar: "Pô, o cara tem microfone de lapela e fica segurando". É porque nessas blusas, assim, dessas malhas, esse fone não fixa, não fica pendurado, ele cai. O tamanho praticamente o mesmo, tá? Só em relação ao peso que você vai ter uma diferença. E é isso, tá? O objetivo aqui do canal nunca é falar o que que é melhor ou pior, né? Isso eu deixo para vocês analisarem, né? Eu acho que essa sempre foi minha intenção, né, a não ser que um produto não me agrade, tá, eu vou falar realmente, eu vou falar: "Não compre", igual eu já fiz com o pedal da Demo-FX, por exemplo, eh, ou então se for uma coisa muito destoante, sabe, pô, uma coisa é muito melhor do que o outro, eu vou falar também, né, mas em muitos casos, é uma questão de gosto, né, por exemplo, eu falei do Dynacomp, de repente você pode adorar o Dynacomp e tá tudo certo. Tá? Mas eu já procuro uma linha de compressores que eu possa misturar o som original da guitarra com o som comprimido, né, porque justamente na compressão, o que que seria o pedal de compressor, né, ele meio que achata as notas até um limite, né, então a tendência é você ter todas as notas graves e agudas com o mesmo volume, e ele apara o que é extremo, tanto para extremamente grave quanto para extremamente agudo. Né, não sei se você já fez uma experiência, por exemplo, de colocar um Crybaby depois de colocar um compressor depois de um Crybaby. Você vai ver que aquele agudo estridente some, né, porque ele corta, tá. Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tô tentando manter uma frequência, tá, mas preciso do apoio de vocês. Então, curta, faça sua pergunta, dê seu like e se for comprar qualquer coisa, você já sabe, usa o link que eu deixo disponível na planilha na descrição do vídeo, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima.